Alô, sou. Vamos adorar o nosso Deus. Cadê a Alice, hein? Ei, som, ei. Calma, Reinaldo.
momento da ceia, todos nós podemos ficar aqui mesmo, viu? Ei, tá sem som. Era, né, que acalme um pouco, que todos se sentem, né? Vamos lá. Senhor, prepara-me para ser um santuário. Prepara-me, Senhor, prepara-me. Senhor, prepara-me a ser um santuário puro e santo, verdadeiro, agradecido. Eu quero ser um vivo santuário. Amém, irmãos, bom dia. Esse é um momento especial da Santa Ceia, onde celebramos todo domingo a morte e ressurreição de Jesus Cristo, por meio do que Ele fez por nós.
Quero chamá-los a ler comigo uma escritura que fica em 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 23 ao 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26, fala assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Então, nesse contexto dessa escritura, especificamente assim, Paulo estava se dirigindo aos coríntios para uma situação que estava acontecendo. As pessoas estavam ceando com a motivação errada no coração. Algumas pessoas estavam com problemas assim, não estavam ceando devidamente, corretamente, estavam mais ceando para matar a fome, sem se lembrar dos outros. Mas aí especificamente, né, isso o capítulo todo evidencia, mas especificamente fala que a ceia é um momento onde a gente se celebra o que Jesus Cristo fez por nós. Não é um mero ato simbólico, né, mas realmente assim, você evocar a Deus a memória, né, do que Ele fez por nós, né, tendo sentido na vida cristã. Como todo ato da vida cristã não pode ser, a fé tem que ser acompanhada da ação, né, e não ser uma coisa dissonante. Então é bom sempre a gente refletir o que Jesus Cristo faz por nós nas nossas vidas, né? Sempre a gente corre o risco, se a gente não fizer as coisas pela vontade de Deus, né, com a motivação correta, nós corremos o risco de fazermos as coisas inadequadamente ou de forma automática, não é? Mas Jesus Cristo ele sempre pensa, ele chama a gente a refletir, não é? O que Ele fez por nós. Isso deve ser um momento de muita alegria, de realmente satisfação, de entender que nada que a gente vai fazer por Deus vai retribuir o que Ele fez por nós. E nesse momento que a gente, ao comer do pão que representa o corpo de Cristo e ao tomarmos suco de uva, que a gente possa refletir do amor de Deus em nossas vidas. Quero chamar a uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado por mais um momento. Pai, graças a Ti, nossas forças são renovadas. Graças a Ti pela Tua misericórdia, Pai eterno, nós continuamos firmes, Pai. Temos a oportunidade de recomeçar o dia, Pai eterno. Eu oro muito para que o Senhor nos ajude, me ajude sempre a refletir sobre minha vida, Pai, e me ajude sempre a olhar para Jesus Cristo, pelo que Ele fez por mim. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém.
Esse é o momento de honrarmos a Deus com nossos recursos. Quero compartilhar com vocês a escritura que fica em 1 Coríntios 16, do 1 ao 3. Fala assim: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Então, Paulo ele dá orientação aos coríntios, para preparar as ofertas, para não ser feita de qualquer forma, mas de forma preparada. No dia a dia, a gente costuma andar muitas vezes na pressa, no corre-corre, mas Deus ele quer que a gente tenha um tempo para fazer as coisas com excelência, sempre se lembrando das coisas de Deus, que a gente fique focado, realmente concentrado nas coisas de Deus. Também outra escritura que fala sobre o coração correto de se ofertar, fica em 2 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então Deus ele quer que a gente faça as coisas com satisfação, com boa vontade, não com peso ou por obrigação. Então, a gente deve sempre refletir no amor de Deus para nossas vidas. Tudo que nós temos é graças a Deus, Então, tudo que a gente for fazer é só retribuir parte do que Ele nos dá. Na verdade, tentar retribuir, mas nada que a gente vai fazer vai realmente conseguir retribuir, porque tudo já é dele, a gente só está devolvendo. Quero chamá-los à oração. Senhor Deus eterno, obrigado, Pai, porque graças a Ti, Pai eterno, nós temos recursos, Pai. O Senhor tem cuidado das nossas vidas, Pai, e temos muito que agradecer. Por favor, Pai, perdoa os nossos pecados e aceita as nossas ofertas, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus eu te oro agradecido. Amém. Vamos nos pôr de pé? Descansando no poder de Deus, Ele tem prazer em mim. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus, sempre avante no bem, não tem preço, descansando no poder de Deus, Ter o seu poder, descansando no poder de Deus. descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus, lutai sem cessar em te atravessar, descansando no poder de Deus, não me deixará mais me susterá, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Podemos sentar.
Alô? Tá. Amém. Vamos orar? Vamos fazer uma oração juntos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse dia, Pai, que é um dia tão especial para nós. É mais uma oportunidade, Deus, de termos comunhão uns com os outros, de poder viver, Pai, lado a lado com aqueles que têm decidido servir ao Senhor, Pai, abrir e entregar o coração a Ti, Pai, se mostrar vulnerável, Deus, ao Senhor, ao outro, Pai, e queremos agradecer por essa comunidade, Deus, essa família ser fonte de encorajamento, de ânimo para cada um de nós, Deus. Que o Senhor nos ajude a fortalecer nossos laços, Pai, pelo poder do Teu Espírito, seguindo as orientações do Senhor e do Seu Filho, Pai. E também que o Senhor abençoe a mensagem, as reflexões que vamos fazer, que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria falar hoje sobre um episódio que Jesus ele está com várias pessoas perto dele. Alguns são do grupo dos 12 apóstolos e tem pessoas que estão próximas a Jesus, né, e estão além desse grupo dos 12. E aí é um momento em que Jesus ele dá para elas assim um objetivo e uma atividade para fazerem juntas. Aí eu queria estudar um pouco sobre como foi essa dinâmica de Jesus com essas pessoas. O que é que Jesus mostra sobre o coração dele, o coração de Deus, e o que esse envio dessas pessoas por parte de Jesus nos ensina sobre o que Deus deseja para nossas vidas como igreja também. Aí o texto que a gente vai estudar como texto base é Lucas 10, versículo do 1 ao 11. Então a gente está estudando aqui alguns episódios da vida de Jesus. Aqui são momentos assim muito antes de Jesus ser levado à cruz, ser crucificado em Jerusalém. E aí ele tem vários episódios envolvendo cura, ensino, refeições, acolhimento, confrontos. E todas essas situações a gente consegue entender um pouco de Deus olhando para a atitude de Jesus. Então a gente vai ler Lucas 10, versículo do 1 ao 11. Lucas capítulo 10, versículo do 1 ao 11. Vamos ler aqui. Aí a palavra de Deus diz assim: depois disso, o Senhor, que é Jesus, né, designou outros 72 e os enviou de 2 em 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os envio como cordeiro no meio de lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandália, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem em uma casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Caso contrário, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem em uma cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Contudo, quando entrarem em uma cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até a poeira da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Até aqui, depois a gente continua, né? Então, essa passagem, Jesus está enviando um grupo de pessoas para anunciar a chegada dele e também a chegada do reino de Deus para o mundo, né? Para as pessoas. Quando Jesus envia 72 e não envia somente os 12, né, os 12 apóstolos, Jesus está mostrando assim, a amplitude desse trabalho que ele tem para os cristãos, né, para aqueles que estão seguindo ele. É como se Jesus direcionasse que essa atividade, nesse movimento na direção das pessoas para anunciar o reino de Deus, é um movimento muito amplo, é um movimento que engloba todos nós. Não é um movimento específico para um ministério, para alguém que tem um talento específico, para alguém que tem uma determinação bem específica. Então, esse movimento de Jesus enviar
pessoas que têm fé nele. Para outras pessoas, é um movimento que engloba a mim e a você, a todos nós. Todos foram enviados ali por Jesus, né? A gente consegue entender nesse movimento de Jesus que a igreja ela também é enviada por Jesus a anunciar o evangelho a todas as pessoas. E o que é esse evangelho, né? É que o reino de Deus chegou com Jesus. Quando eles anunciam que o reino de Deus está próximo e logo em seguida o reino de Deus chega, quem chega é Jesus. Então eles estavam anunciando, ao anunciar o reino de Deus, Jesus. Jesus era o reino de Deus chegando, né? Uma coisa que a gente percebe aqui, Jesus vai falar sobre oração, né? Orem para que Deus envie trabalhadores, né? Porque a colheita é muito grande. Esse trabalho de você ser enviado, né? Aceitar esse envio de Jesus e ir na direção de outras pessoas é um trabalho muito difícil. É um movimento muito difícil para o nosso coração. A gente tem que lidar com medo de rejeição, frustração, vulnerabilidade, exposição. Então é um movimento que naturalmente a gente não deseja, sabe? Participar disso. E algumas vezes a gente cria até estratégias meio que para criar coisas alternativas para não ter que seguir esse envio de Jesus. E Jesus fala o seguinte, ó, orem, né? Orem para que Deus traga trabalhadores, né? Orem, né? Então a oração é muito importante, irmãos, para que a gente consiga cumprir esse chamado de Jesus para nossas vidas e para a igreja. Que chamado é esse? Nós somos enviados por Ele para anunciar as boas novas do reino de Deus a esse mundo. E a gente só vai conseguir fazer esse movimento não é quando você vencer sua timidez, não é quando você for uma pessoa com desenvoltura, não é quando você tiver técnicas de oratória, é quando você orar. Quando você se ajoelhar e orar e falar assim, Deus, me dê forças para eu cumprir esse chamado e esse envio do Senhor, de eu ser um mensageiro das boas novas do reino de Deus para esse mundo. Então a oração é uma coisa muito importante nesse envio de Jesus. Jesus ele também foi enviado por Deus para esse mundo, e a gente percebe que Jesus orava muito. Jesus ele parava muitas vezes para orar, né? Porque ele queria cumprir esse envio de Jesus. Jesus ele não queria se entregar aos seus desejos íntimos, aos desejos do pecado, né? Ao desejo do egoísmo. E para que Jesus conseguisse cumprir todo esse propósito e esse envio de Deus, Jesus também orava, né? Se ajoelhava, orava, ia para lugares reclusos, né? Isolados para orar, tá lá de joelhos orando a Deus, né? E eu acredito que essas orações de Jesus eram nesse sentido, né? Ajuda a não olhar para mim mesmo, né? Mas olhar para aqueles que estão precisando do Evangelho, né? Ajuda eu a colocar o plano de Deus em primeiro lugar na minha vida, né? Mais do que as minhas necessidades, mais do que os meus próprios desejos. E aí a oração é um ponto importante nesse envio de Jesus. A gente vê com esses 72 aqui, e a gente acredita que conosco também. A gente só consegue ser enviado por Jesus se estivermos em oração, orando, né? É muito importante. Jesus ele pede para que eles saiam de 2 e 2. Não foi um pedido aleatório assim. Jesus estava olhando assim, bora, faz de qualquer jeito. Não, junta 2 aí. Foi uma coisa muito propositiva, sabe, irmãos? Jesus ele está mostrando o seguinte, que para que a gente cumpra esse envio de Jesus, a gente precisa de encorajamento, a gente precisa de encorajamento mútuo, precisa de pessoas que estão orando com você, que você está lá desanimado, a pessoa vai lá, vem cá, vamos orar junto, deixa eu ler a escritura com você, né? E aí o inverso também, né? Aquela outra pessoa está triste, está lá se fechando, e você vem cá, meu irmão, vamos se levantar, me dá sua mão, né? E isso é a vida cristã. Isso é a vida em igreja, e isso é você ser enviado para anunciar o Evangelho a esse mundo. Você precisa de encorajamento, né? Então é muito importante na sua fé você ter uma parceria, você ter alguém que você tem um compromisso, sabe? De estar orando, de estar abrindo o coração, de estar lendo a Bíblia juntos. Essas pessoas que se juntaram aqui, elas não se cruzaram na rua casualmente, sabe? Elas não... Deixa eu passar aqui, deixa eu ver quem está aqui passando.
Jesus juntou-as assim de maneira muito específica, sabe? É um ajuntamento intencional, sabe? É você chegar e firmar um compromisso com alguém. Ó, vamos ser parceiro na fé, né, para a gente poder se ajudar. A gente só vai conseguir com encorajamento, com ânimo. Jesus sabia disso, né? E aí Jesus cria esse modelo, né, de prática a partir de um encorajamento mútuo, né, em que os dois vão estar se encorajando, os dois vão estar se animando, os dois vão estar dando forças, né? Então é muito importante isso para a nossa vida cristã e para que a gente consiga ir a outras pessoas, né? Para que a gente consiga levar o evangelho a outro, né? É muito difícil você fazer isso sozinho, sabe, irmãos? Você chegar a acordar de manhã assim, hoje eu vou anunciar o evangelho para todo mundo, eu vou evangelizar, vou anunciar Jesus, você sozinho. Você até faz, sabe? Só que no final do dia você está esgotado. No final da semana você está lá no fundo do poço, porque é uma tarefa árdua, é difícil. Talvez das coisas que Jesus exige da gente é a coisa que mais expõe a gente, mais expõe o nosso coração. É a coisa que mais traz frustração, rejeição para nós. Então a gente precisa de muita ajuda, sabe? A gente precisa de amizades espirituais, a gente precisa ter um compromisso de oração com alguém, com o irmão, com a irmã, para a gente poder estar praticando coisas que são difíceis para nós do cristianismo, mas que são direções de Jesus para a sua igreja. Jesus ele vai falar também sobre você não se preocupar com bolsa, saco de viagem, sandália, né? O que é que Jesus está dizendo aqui? Que esse chamado para você ser um enviado do Evangelho para esse mundo, você não pode estar apegado a riquezas, a bens materiais, você não pode estar apegado a nada desse mundo, sabe? Porque essas coisas tomam lugar no nosso coração, tomam lugar na nossa fé. Se a nossa fé é povoada por materialismo, né? Busca por bens materiais de maneira excessiva, cobiça, o mundo só é conquista, acúmulo. Se isso ocupa a nossa mente, sabe quando a gente vai anunciar o evangelho para alguém? Nunca. Não vai ter espaço no nosso coração, né? E o mundo que a gente vive, ele ensina a gente a ser assim. Ele ensina você, vá atrás dos seus sonhos, vá atrás das suas conquistas, né? Use todo o seu tempo, né, para juntar dinheiro, para progredir, use todo o tempo da sua família, use tudo, né, para as coisas desse mundo, para as coisas materiais desse mundo aqui. E Jesus ele tem um conselho muito sábio, desapegue, seja desapegado, né? Seja desapegado com as coisas desse mundo, né? Use-as, não deixe que elas usem você, né? Use as coisas desse mundo para Deus, né? Para servir, para ajudar, para doar, né? Mas não se torne um escravo das coisas desse mundo. Então é muito importante para que a gente possa cumprir esse envio de Jesus, a gente analisar o nosso coração e perceber o quanto ele está desapegado às coisas desse mundo, sabe? Requer desapego do materialismo e das riquezas, né? Esse movimento de ir na direção de outras pessoas. E aí Jesus continua a partir do versículo 16. Vamos ver Lucas 10, 16 ao 20. Lucas 10, 16 ao 20. Diz assim, quem dá ouvidos a vocês, dá ouvidos a mim. Quem rejeita vocês, me rejeita. E quem me rejeita, também rejeita quem me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus, né? Então, você aceitar esse chamado de Jesus para ser enviado a esse mundo, né? Como alguém que vai anunciar as boas novas, isso traz alegria, sabe, irmãos? Isso traz alegria para o nosso coração. E mais ainda, se pensarmos que
nesse trabalho, estamos indo como pessoas aceitas por Deus. A gente não está indo para ser aceito por Deus. Eu vou fazer para ver se Deus me aceita, se Deus me ama. Se eu me esforçar muito, talvez Deus olhe para mim e me aceite. Jesus não fala isso. Jesus fala assim, vocês estão indo e vocês devem ir com a consciência de que Deus já aceitou vocês e que o nome de vocês está escrito nos céus. Então a alegria de vocês não vai vir dos resultados, não vai vir do feedback, não vai vir se as pessoas disseram sim ou não. A alegria de vocês vai estar guardadinha, vai estar protegida no céu, né? Porque Deus aceitou você. Então, o que é que Jesus está dizendo aqui? O que é que a gente tem a perder indo na direção de outras pessoas para anunciar o Evangelho? A gente tem a perder o quê? Se a nossa alegria está guardada nos céus, o nosso motivo da alegria está nos céus, o que é que a gente tem a perder? Nada. Então, não coloque a sua alegria se a pessoa vai dizer sim, se ela vai rir de você, se vai ser difícil, se vai ser fácil, se a pessoa vai querer estudar a Bíblia com você, se ela não vai, se ela vai rir de você. A sua alegria não vai estar nessas coisas. Vai estar em algo que já aconteceu, né? Seu nome está nos céus, né? Então você está indo com essa consciência, né? Meu nome está nos céus e eu sou aceito por Deus. Essa dinâmica do envio de Jesus, ela é sempre comunitária, sabe, irmãos? Ela requer constante encorajamento, né, das partes, né? Parece que tudo no cristianismo é comunitário, tudo. Praticamente tudo no cristianismo é comunitário. E a gente precisa vencer várias barreiras no nosso coração. Barreiras do egoísmo, barreiras do isolamento, né? Barreiras da mágoa, do rancor, da falta de perdão. São coisas que isolam a gente e deixam a gente vivendo um tipo de vida individualizado, né? E a gente observa que o caminho de Jesus, né, a direção de Jesus é sempre comunidade, juntos, né? Encorajamento mútuo. Então é um ótimo termômetro para o nosso coração, para saber como está a nossa fé, é o quanto está a nossa comunhão uns com os outros, o quanto para eu viver a minha fé, eu acredito que eu necessito de uma amizade espiritual na minha vida. Se eu penso assim, que eu consigo viver a minha vida com Cristo só, há alguma coisa errada comigo. Porque o próprio Jesus não ensina isso, né? Ele falou, é junto, é comunidade, né? É mútuo, é encorajamento, é ânimo, é ensino, é correção. Então envolve pessoas, né, ao nosso lado, né? Então é uma dinâmica muito comunitária, essa dinâmica de Jesus, né? E principalmente esse envio de Jesus é muito comunitário, sabe? Eu queria ler com vocês Gálatas capítulo 6, do 8 ao 10. Que é a outra escritura que a gente vai ler hoje, Gálatas 6, do 8 ao 10. Livro de Gálatas, capítulo 6, do 8 ao 10. E aí diz assim, Gálatas 6, do 8 ao 10. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então aqui novamente, o apóstolo Paulo, ele reforça a importância das relações que envolvem ânimo e encorajamento para não desistir. É como se nós desistíssemos com muita facilidade das coisas da fé se estamos só. É como se a mensagem de Jesus e dos apóstolos ela apontasse isso. Quando você se isola, você desiste com muita facilidade das coisas da fé. E aí podem ser inúmeras coisas da fé, né? A gente está falando sobre anunciar o Evangelho a esse mundo, né? Aos perdidos, né? Então, viver plenamente a família de Deus é uma maneira de você receber ânimo e encorajamento para não desistir. Algumas vezes eu achava que cultos, reuniões, eram idas minhas para espaços
para que eu pudesse me conectar e me concentrar completamente em Deus. Algumas vezes eu pensava dessa forma, sabe? Hoje, pelas leituras que eu tenho feito de Jesus, eu observo que é muito comunhão, sabe? É muito assim, eu preciso estar onde tem comunhão, eu preciso estar onde tem gente de fé, eu preciso estar onde tem gente buscando Jesus. Eu preciso estar onde tem gente que está dando o coração para se arrepender dos seus pecados, né, e ter Jesus como seu Senhor. Eu tenho que estar perto dessas pessoas. Independente que tipo de reunião se é uma reunião que me agrada, se é uma reunião que eu tenho afinidade ou não, se é um tema que me atrai ou um tema que não me atrai. São pessoas. São pessoas. Vai ter uma reunião da igreja falando sobre Minecraft. Eu nem jogo. Vai ter gente de fé lá, e vai ter gente que vai me encorajar, vai ter gente que vai escutar a minha confissão, vai ter gente que vai escutar como foi a minha semana, eu vou para lá. Vai ter uma reunião falando sobre culinária tailandesa na igreja. Eu vou lá porque vai ter gente de fé, vai ter irmãos que estão lutando todos os dias para seguir Jesus Cristo, e eu preciso de encorajamento, eu preciso de ânimo. Vai ter uma reunião falando sobre a sétima arte, sobre cinema. Eu vou lá porque tem gente de fé lá, tem gente que segue Jesus, vai estar lá. E eu quero ânimo, eu estou precisando abrir meu coração, eu estou precisando também compartilhar as coisas que eu tenho aprendido com Deus, e são pessoas que vão escutar, porque têm a fé em Jesus. E aí viver a família de Deus é muito um movimento nesse sentido, de você buscar estar com alguém, porque você precisa de encorajamento e ânimo. E você também é uma fonte de encorajamento e ânimo com o que você constrói com Deus. Quando você testemunha do reino de Deus, você pode só descrevê-lo teoricamente para alguém, ou você pode falar de uma vivência. E como é que você fala de uma vivência do reino de Deus? Vivendo plenamente a família de Deus. Quando você vive a família de Deus sem reservas, sem barreiras, sem restrições, sem ressalvas, quando você se entrega e vive plenamente, quando você for falar do reino de Deus, você vai estar falando de uma vivência. Você não vai falar de teorias, você vai falar do que você está vivendo. Você vai falar assim, vem viver família comigo, vem viver família com a minha família. Eu acredito que Jesus e os apóstolos chegavam assim nos lugares, sabe? Teorias sobre o Velho Testamento, o cumprimento das Escrituras. O mundo religioso estava cheio disso. Com a seita dos fariseus, dos saduceus, os religiosos da sua época. Era mais teoria, mais teoria. E qual era o diferencial de Jesus? É isso, é família, comunhão, amor. E não era um texto que eles receberam da mão de Deus, que eles tinham que repetir esse texto para as pessoas. Eles estavam falando de algo que eles estavam vivendo dia a dia com Jesus, nas mesas, nas casas. Então, a maneira mais plena de você testemunhar Jesus Cristo, aceitar esse chamado de ser enviado por Jesus, é você viver plenamente a família de Deus. E isso nos ajuda a cumprirmos o envio de Jesus diariamente, né? A família de Deus é uma parte muito importante do que é o reino de Deus. E agora eu queria fazer o seguinte, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4. Se reúnam em 5 círculos, irmãos. 5 círculos aí. Se reúnam em 5 círculos. Eu vou fazer uma dinâmica aqui para a gente fechar um pouco esse assunto da mensagem. Se reúnam, façam 5 círculos com as cadeiras. 5. Aí eu vou pedir para os homens ajudarem a colocar uma mesa no centro de cada círculo desse. Uma mesa ali de trás, ó. Beleza. Jackson.
Agora vocês vão ser enviados, gente. Se preparem, vocês vão ser enviados. Primeiro, se juntem ao redor de uma mesa. Vocês são uma família, tá, gente? Vocês são uma família, certo? Segundo, orem brevemente juntos antes de começar a atividade. Vocês vão ser enviados, tá? Vocês precisam orar para ser enviados, tá, gente? Aí vocês vão fazer isso aqui, ó. Anunciam o reino de Deus. Vocês vão anunciar o reino de Deus, gente, através de uma única imagem pintada. Vocês vão ter que, em consenso, criar um símbolo, um ícone ou uma imagem que representa o reino de Deus, que você vai usar para anunciar o reino de Deus. Uma imagem. Faça de modo cooperativo, gente. Vocês vão cooperar, tá? Não é uma pessoa fazendo tudo e todo mundo olhando, não. É cooperativo, tá, gente? Todos contribuem. Importante. Calma. Calma, vai chegar. Encorajem uns aos outros, a todos participarem desse processo. Encorajamento, tá, gente? Ah, tô afim não, tô afim de fazer não. Vamos lá, meu irmão, você consegue, bora. Encorajamento, ânimo. Só essa daqui, ó. Vou colocar as etapas aqui de novo, ó. Primeiro, se juntem na mesa, beleza. Importante, gente, não esquece, ó. Orem brevemente antes de começar a atividade. Terceiro, imagem. Quarto, façam de modo cooperativo, tá, pessoal? Quinto, encorajem uns aos outros, a todos participarem do processo, gente. Certo? Pode. Quiser fazer esboço com lápis, pode, tá, gente? Quem tiver, né?
Não vale usar o chat GPT, tá, gente?
5 minutos, tá, gente? 5 minutos. Alô. Irmãos. Pronto?
A gente vai concluir, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar com esse microfone na mesa, aí vocês vão apresentar para os demais qual a ideia do reino de Deus que vocês colocaram na imagem, tá, gente? Então, ó, só que tem um porém, pessoal. O grupo que apresenta, ó, eles vão se apresentar se alegrando com seus nomes escritos nos céus, e nós vamos assistir encorajando e animando, certo, gente? Que é a nossa função, tá? Ei, Cristina, à vontade. Bom dia, irmãos. Nós escolhemos a cruz. E por que a cruz, né? A cruz, ela representa a vitória de Cristo, né? Quando a gente não é cristão, quando a gente fala em cruz, lembra muito o quê? A morte, né? Quando você passa na pista, eita, ó, morreu ali, ó, tem uma cruz. Mas quando a gente entende a palavra, quando a gente tem o conhecimento de quem é Cristo, e que se não fosse Ele na cruz, não existiria vitória sobre o inimigo. Não existiria a oportunidade da salvação. Então a cruz, ela representa para nós exatamente a vitória de Cristo. Foi isso que a gente pensou. Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. A gente inicialmente pensou, eu, Berna e Vívia, na cruz, né? Só que a cruz só, ela é muito realista, né? Porque você tem que morrer. Então, assim, faz parte. Mas também, a gente pensou numa família, né? Assim, numa coisa mais unida, né? Parece mais com a cruzada da ação social, parece com Criança Esperança também. E parece também a Ciranda da Ciência. Mas é... Segura aqui para mim, papai. Então, a gente pensou no reino de Deus como uma mesa, né? Com a família reunida. Os bebezinhos ali embaixo brincando, o cachorro, a porta aberta, sempre aberta. E esse seria uma imagem do reino de Deus para a gente. Amém. O que eu percebi aqui, irmãos, é que os irmãos não são bons de desenhar, não. É. A gente também pensou, irmãos, nessa visão do reino de Deus e uma visão de propagar o evangelho para outras pessoas. A gente teve a mesma ideia, né, de William, né, dos irmãos aqui, sobre a cruz, né? A cruz de Deus representada como a cruz de Jesus representada como as mãos de Deus abençoando, né, dando forças a Jesus para ele suportar tudo que suportou e assim poder trazer vitória para nós. Milena vai mostrar aqui o desenho da gente. Então a gente pensou que a cruz de Jesus, no centro o coração de Deus, cheio de amor, a coroa, todos juntos adorando a Deus, e em cima o reino do céu. Amém. Vocês receberam os convites, esses convites são da igreja, e aí são convites para estudar a Bíblia ou vir para o culto, tá? Aí convidem seus colegas, só que, diferente de panfletar, a gente explica a razão da nossa fé. Vocês fizeram aqui isso, vocês explicaram a razão da fé de vocês, com muita alegria, com ânimo, com oração. Então façam isso, ó, todos os dias, irmãos, e Deus vai abençoar, amém? Vou chamar o coral aqui para encerrar com a canção.
esse é... Aí. É de Cris, não? Ei, oi. Aqui, ó. Obrigado, William. Deram uma travada que acho que quase que entrou dentro do... Vamos direto, né? Aí tu fez como? Vamos juntos encontrar nosso Pai com gratidão e Jesus, o Deus bendito, em nosso coração, agradecendo ao acordar sua forte proteção e eterna salvação que vem de sua mão. Que ajuda cada um de nós a viver em sua aliança, porque este é o reino de amor e de esperança, que ajuda cada um de nós a viver em sua aliança e conhecer a Ti, ó Criador. Conhecer a Ti, ó Criador, te busco sempre, ó Senhor, me envolvo em Teu amor, me ajuda a crescer com o Teu poder. Quero sempre estar contigo, és meu Deus, o que eu preciso. És a força que eu consigo, meu melhor amigo. Vai lá. Porque este é o reino de amor e de esperança, que ajuda cada um de nós a viver em sua aliança. Conhecer a Ti, ó Criador, e conhecer a Ti, ó Criador, e conhecer a Ti, ó Criador, e conhecer a Ti, ó Criador. Nosso culto está encerrado. Espera aí. Eu quero essa foto aí. Peraí. Agora. Mas preto e branco é? Pra lembrar como é a vida sem Deus.